levando-o a se ajoelhar, e ele teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se afastar. Agora ele disse: minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser: compromisso, novo compromisso, conversão, seja o que for. Algo aconteceu comigo. Agora a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título, outro nome se preferir. Chame de conversão, compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Estão comprometidos com Jesus Cristo? Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado. O mundo pode ser transformado. O país pode ser transformado. Um estado pode ser transformado. Uma família pode ser transformada. Uma pessoa pode ser transformada. Você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele, porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa, mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, disse que Nicodemos era um governante. Isso significava que Nicodemos era rico, ele era religioso, e ainda assim estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência, comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3,4, lemos: o pecado é uma transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência? Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo, ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta, e já não é mais um guia seguro. Ela te desvia, porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo, ou não cumprir com seu dever, e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz: sede perfeitos, como eu sou perfeito, santos, como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai conseguir essa santidade? Você não a tem agora, mas não pode chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça.
e isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, todos nós nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora, aqui em Idaho, sei que este é um estado de ovelhas, talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade. Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que, no julgamento, haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra, e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa você não é espiritualmente. Você não é um jeep. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha, assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz: por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim você não só encontrará plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender. Ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro. E ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio, eu tinha que acordar todos os dias às 3 da manhã para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos. E depois vendíamos o leite de porta em porta em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje. Como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo. Porque eu não entendo isso. Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde, e nós simplesmente continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse: acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido. E todos nós ficávamos ao redor, tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém, e eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar.
tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco. Bem, claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja, Nicodemos só conseguia enxergar o físico e o material, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: você deve nascer de novo. Quando ele disse isso, ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. E há muitas pessoas que têm a ideia de que, porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs, mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer: vou mudar, fazer resoluções de ano novo e tudo mais. Isaías disse: todas as nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus. Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria: agora eu tenho um novo porco. Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado. Mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado. Apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas. Mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você precisa de uma mudança interior, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas que ele fez para chegar ao céu. Mas você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos viver à altura do Sermão da Montanha. Tente viver literalmente de acordo com o Sermão da Montanha. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei a história de um casal de Oklahoma que aconteceu muitos anos atrás. Eles tinham lido sobre uma peça em Nova York chamada Minha Bela Dama. Eles contaram a todos que iam a Nova York para assistir Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que a peça estava esgotada com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá, não conseguiram comprar ingressos. Então, eles pensaram: o que vamos fazer? Nossos amigos de casa vão pensar que vimos Minha Bela Dama. Vamos ficar envergonhados. Então tiveram uma ideia. Foram até uma livraria e compraram um daqueles livros que custavam $1 e que contavam tudo sobre a peça. Depois, ficaram esperando até as pessoas começarem a sair do teatro. Viram algumas delas jogando fora seus ingressos cortados ao meio. Então, eles pegaram alguns ingressos do chão, começaram a cantarolar e cantar músicas como I Could Have Danced All Night ou On the Street Where She Lives, algumas das canções de Minha Bela Dama. Quando voltaram para casa, estavam cantarolando as músicas. Tinham o livro que falava sobre a peça e os ingressos, e todos pensaram que eles realmente tinham assistido a Minha Bela Dama. E é assim que muitos de nós somos. Sabemos a linguagem religiosa, cantamos as músicas e até oramos. Mas a única coisa é que você ainda não foi aos pés da cruz e nasceu de novo.
Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar a esse líder religioso. Nascer de novo significa, como está escrito em Ezequiel 36, também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala disso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Pedro, lemos que somos participantes da natureza divina. João chama isso de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança em toda a filosofia e modo de viver. Agora, como isso acontece? O que ocorre? Bem, é um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde quer, e você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Você pode ver o resultado. Agora, outro dia, durante aquela terrível tempestade de alguns dias atrás, eu não vi o vento. E você? Eu vi os efeitos dele. Vi galhos voando, partes de um telhado sendo arrancadas, poeira passando e os salgueiros se dobrando. Eu vi os resultados do vento, mas nunca vi o vento em si, e nem você. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Há um mistério nisso. A analogia com o nascimento natural, eu acho, se aplica aqui. Veja, o nascimento natural começa no momento da concepção. Depois, aos 9 meses de gestação, e então, o nascimento propriamente dito. Agora, você pode estar em uma dessas fases hoje à noite. Talvez este seja o momento de concepção para você. Talvez você esteja em outra fase de gestação, ou talvez este seja o momento do nascimento. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. É um mistério que eu não posso te explicar, e Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. É por isso que precisamos vir a Cristo pela fé. Nós nunca entenderemos completamente. Nossas mentes finitas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos com fé simples, como a de uma criança, e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim: primeiro, deve haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é a concepção, como está escrito em 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E em Romanos 10, lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, esta noite, você está ouvindo, e está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Pode parecer tolo que homens se levantem e usem palavras tiradas da Bíblia, e que essas palavras tenham o poder de penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas elas têm, porque é a santa palavra de Deus. Este não é um livro comum. Esta é uma palavra viva. E então há o trabalho do Espírito Santo, como já expliquei. Ele nos convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois, ele passa a habitar em nós. Ele nos transforma. Muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito e novos objetivos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então ele habita em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus vive em você? Se há alguma dúvida sobre isso, pegue o telefone. Se você está assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará disponível para ajudar você a garantir que nasceu de novo. Lembra-se da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante em chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria, assim como hoje, estava muito em foco. Ele era o comandante em chefe e tinha tudo. O rei o honrava. Mas Naamã era leproso e ele sabia que, em pouco tempo,
seria expulso do exército. Ele seria apenas uma pessoa andando por aí com um sino dizendo: mantenham-se afastados, eu sou um leproso. Naamã ouviu uma pequena escrava israelita falar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. Ele foi até o rei da Síria, que lhe disse: se há alguém em Israel que pode curá-lo, por favor, vá. E Naamã foi. Depois de passar por várias experiências, ele finalmente chegou ao profeta. O profeta então disse: vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez você será curado. O profeta nem mesmo saiu para falar com o general pessoalmente. Naamã estava lá com todo o seu uniforme e seus homens, mas o profeta apenas enviou um servo para lhe dar a mensagem, enquanto ele permanecia em algum lugar na cozinha. O profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, apenas enviou uma mensagem e o general se afastou, enojado. Mas um de seus capitães ou um de seus auxiliares disse: Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você teria feito. Ele apenas te disse para ir ao Jordão. Naamã respondeu: sim, mas o rio Jordão é lamacento e nossos rios são claros. O Jordão não pode fazer nada. E o auxiliar disse: por que não tenta, Senhor? Você é um leproso, precisa fazer algo. Então o general foi ao rio Jordão, mergulhou 4 ou 5 vezes e disse: veja, a lepra ainda está aqui, não adianta. Mas o auxiliar insistiu: Senhor, ele disse 7 vezes. Então Naamã mergulhou pela 7ª vez, e quando emergiu, sua pele estava limpa e restaurada. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe mandou. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo, e ele diz: você deve nascer de novo. Como você pode nascer de novo? Arrependendo-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar sua maneira de viver e dizer a Deus: sou um pecador e estou arrependido. Simples como uma criança. E então, pela fé, recebê-lo como seu Senhor, Mestre e Salvador, e estar disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo te ajuda à medida que você lê a Bíblia, ora e testemunha. Se há alguma dúvida em sua mente sobre ter nascido de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui hoje à noite, porque a Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A Bíblia também diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será repentinamente destruído sem que haja cura. Você não pode vir a Deus a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está te chamando e Ele está falando com você esta noite, em resposta às orações de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país. Venha a Cristo esta noite. Por que eu peço às pessoas para virem publicamente? Já vimos várias milhares de pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Eu peço que venham publicamente porque Jesus disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Ele foi pendurado publicamente na cruz por você. Certamente você pode vir à frente deste público, neste lindo estádio, e recebê-lo em seu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar por você. Mas vou pedir que venha e fique aqui na frente do palco. Este é um ato simbólico de uma decisão interior que você está tomando. E depois que todos vierem, vou dizer algumas palavras para vocês. Farei uma oração e entregarei algumas literaturas. Então, você poderá voltar e se reunir com seus amigos.
em que Jesus está usando uma afirmação exagerada para transmitir o ponto de que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o tempo todo, mesmo acima de seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou até mesmo de sua própria vida. Cristo deve estar em primeiro lugar, e ele disse: se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo. E então ele continua: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Para que não aconteça que depois de ter lançado o alicerce e não ser capaz de terminar, todos os que virem isso comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens, e ele próprio era um jovem. Jesus morreu aos 33 anos, e nesta ocasião, ele está indo para Jerusalém pela última vez. Se você observar, a partir do capítulo 13, no versículo 31, até o capítulo 19 e o capítulo 27, há referência a essa jornada que o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa. No caminho para Jerusalém, para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E você sabe, ao lidar com os jovens de hoje, há 3 tipos de tensões que eu encontro entre eles. Primeiro, existe a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Os jovens acham que os mais velhos estão atrapalhando seu caminho para uma vida melhor. E o verdadeiro teste desta geração ainda não chegou. O verdadeiro teste da nossa geração está por vir, pois nosso mundo está enfrentando nuvens de tempestade ameaçadoras. A corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os gritos dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E quer gostemos ou não, teremos que ouvi-los, pois estão ficando mais numerosos e mais altos. Não podemos continuar com extremos de riqueza e de pobreza. Nossa geração ainda não enfrentou isso. A nova geração ainda não percebeu que terá que carregar esse fardo. Vocês terão que carregar o peso dos erros da minha geração e da geração que acabou de passar. Porque veja, acumulamos uma dívida gigantesca para vocês pagarem. Os juros dessa dívida, neste momento, são de 60 bilhões de dólares por ano, apenas os juros. E alguém tem que pagar, e vocês são os escolhidos para isso. Não vivemos dentro das nossas possibilidades. E as dívidas estão ficando cada vez maiores. E 400 bilhões de dólares estão sendo gastos em armamentos no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que destruirá a sua geração. E essas são as coisas aterrorizantes que vocês enfrentam. E vocês ainda não enfrentaram isso de verdade. E nós também não enfrentamos. E eu, por exemplo, me sinto envergonhado do que a nossa geração entregou a vocês, os problemas que deixamos para vocês e os erros que cometemos. E um desses erros é que não apresentamos claramente a vocês o Evangelho de Cristo, o custo de segui-lo e a alegria, o entusiasmo e a emoção de segui-lo, conhecê-lo e ter seus pecados perdoados, de forma que, mesmo se você estiver em uma cadeira de rodas, possa ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem poderosa temos para entregar a vocês? E então, a segunda tensão que encontro é criada pelos próprios jovens, que não gostam de nenhuma parte do mundo, que herdarão e estão buscando abolir toda a sociedade. Como um deles disse, eles se sentem como se estivessem presos na parte de trás de um veículo construído de forma incorreta. É inseguro em qualquer velocidade e está sendo conduzido por um motorista de meia-idade embriagado. Eles não querem dirigir. Eles nem mesmo querem ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro
o mais rápido possível antes do acidente. E se conseguirem, acamparão onde estiverem, na esperança de sobreviver se conseguirem permanecer juntos. E a terceira tensão que encontro é aquela que vem dos jovens que usam uma palavra que usaram há 2 ou 3 anos. Não acho que os jovens estejam usando mais essa expressão, pois está um pouco desatualizada, mas ainda é uma boa representação do que vejo entre os jovens hoje, mesmo que usem terminologias diferentes. Eles querem dizer a mesma coisa: deixa rolar. Eles estão inquietos com um descontentamento mordaz. Estão testando os ventos da mudança antes de comprometer sua mente, corpo e alma. E isso representa muitos dos jovens modernos. Um garoto é pego colando na escola e seus colegas dizem: deixa rolar. Uma menina fica grávida, deixa rolar. Estudantes pressionados pelos pais para obter melhores notas. Deixa rolar. Não se preocupe com isso. Quando um problema se torna difícil, deixa rolar. Afaste-se dele. Não tente pensar em uma solução para o problema. Sinta seu caminho através dele. Abandone os padrões absolutos, pois eles apenas o prenderão. Mas você sabe, a geração anterior à sua, minha geração, também foi idealista, entende? Fomos tentados a desistir e deixar rolar milhares de vezes, mas em vez disso, mantivemos nossos empregos, pagamos nossas contas e impostos e lutamos em guerras que precisavam ser travadas para impedir que Hitler dominasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem assumisse o peso da sociedade e achamos difícil entender a falta de comprometimento hoje. E essa é, de fato, a falta que percebo em muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Eles estão apenas deixando rolar, esperando que um vento os leve em qualquer direção. Estou pedindo a você, nesta noite, que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Conte o custo, renda tudo a Ele. Deixe-o ser o seu Senhor. Deixe que Ele o guie em suas decisões sobre vocação, casamento e esses grandes problemas que você terá que enfrentar pessoalmente, além dos problemas coletivos que todos nós teremos que enfrentar como geração. Nosso mundo está se movendo muito, muito rápido em direção a um clímax de algum tipo. Acho que estamos à beira de um terremoto internacional. E acredito que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do fim do século. A menos que milhões de jovens comecem a marchar por Jesus Cristo com amor em seus corações, rendidos e comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que mais peço a vocês, jovens. Conheçam este livro. Se você vai ser médico, advogado, empresário, ou seja qual for a sua vocação, adquira o conhecimento deste livro primeiro. Estou feliz por ter ido para a escola bíblica antes de ir para a Faculdade de Artes Liberais, porque fui fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chegar à universidade, e é aqui que tenho um problema com algumas igrejas, não com todas elas. Sabe, nossos professores de escola dominical não estão devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar a palavra. E nossos jovens precisam de treinamento. E a igreja pode fazer isso. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, as igrejas estão fazendo isso. Graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos de Bíblia em muitas das nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos jovens. Mas, em algumas escolas, é preciso ter muito cuidado ao escolher um curso de Bíblia. Quero dizer isso agora. Um jovem veio até mim outro dia dizendo que queria ir para uma certa universidade. Eu disse: vá, é uma ótima universidade, mas não faça nenhum curso de Bíblia lá,
porque naquela universidade os professores estão determinados a destruir sua fé. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades hoje. Na verdade, um professor de quem ouvi falar, e de fato sei o nome dele, entrou na sala de aula e disse: "Eu deveria ensinar a Bíblia a vocês, mas quero dizer, antes de tudo, que não acredito em uma única palavra dela. E em segundo lugar, ele disse: vou tentar provar a vocês por que a Bíblia não é verdadeira." Agora você pode imaginar esses jovens sentados lá, impressionados pelo conhecimento do professor, vindos de lares onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem dessa forma? E cabe à igreja ensinar e garantir que nosso ensino seja a verdade da palavra de Deus. Agora, quando você trabalha entre os jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Hoje em dia, esse problema não é tão significativo quanto costumava ser anos atrás, pois a ciência atualmente tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, parecia que a ciência estava contra a palavra de Deus. Hoje, a vasta maioria dos cientistas acredita em Deus. 35 anos atrás, a maioria não acreditava. Então, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que enfrentei é o mesmo que muitos de vocês enfrentam. Eu tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade moral, verdade espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade, como afirmava, ou era um mentiroso, ou merecia ser internado em uma instituição mental e estudado por psiquiatras. Qual dessas opções é a correta? Essa é a decisão que você precisa tomar hoje à noite. Você precisa tomar uma decisão intelectual sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é contra a mente. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e mente. Tenha em você a mesma mente que estava em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que ela foi afetada pelo pecado, e você não pode chegar a Jesus Cristo apenas intelectualmente. O último passo deve ser dado pela fé. E assim, pela fé eu digo: Senhor Jesus, eu creio que você é quem diz ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Eu creio que você voltará para estabelecer o seu reino. Eu sei que você é meu Salvador, e pela fé eu o aceito. E quando faço isso, Ele muda minha vida. Ele entra no meu coração e me faz uma nova pessoa. E Ele fará o mesmo por você nesta noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao vir a Cristo é um problema moral: atender aos altos padrões de Cristo. Pois veja, Cristo exigiu o primeiro lugar em tudo, e você precisa vir a Cristo com a consciência de que precisará pagar um preço. Você não pode arrastar esses pecados sujos com você. Você terá que parar de mentir, terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa, terá que parar de trapacear na escola. Você terá que assumir algumas responsabilidades e trabalhar. Terá que estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado diante de Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar. Todas essas coisas têm um custo. Você está disposto a pagá-lo? Esse é o problema moral. Seus padrões são muito elevados, e Ele não mudou para se acomodar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos que estão em constante mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Agora, esses são padrões elevados, e eu não acredito que você consiga mantê-los sem Cristo.
O sexo é lançado sobre você de todos os ângulos. O instinto sexual é muito forte. Deus o deu a você, é um presente de Deus, e não há nada de errado com isso. A pressão dos colegas, as coisas que vemos nos filmes e na literatura, tudo isso estimula seus desejos sexuais. E você não consegue viver uma vida pura hoje, exceto de uma única forma: com Cristo em seu coração. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Escritura diz: o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado governava a sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não governa mais. Cristo governa, e Ele pode ajudá-lo a alcançar os altos padrões de moralidade e ética que Ele estabelece. Agora suponha que você aceite Cristo e escorregue e caia. O que acontece? Você não vai se tornar perfeito imediatamente. Se você realmente conhece Cristo, vai se levantar, se ajoelhar e dizer: ó Senhor, sinto muito, perdoe-me, eu me afasto desse pecado, não quero cometê-lo novamente. Você o confessa, reconhece, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, nesta noite, se você pecou, volte para Ele e diga: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu me rendo. E então, claro, há outro problema, o problema emocional. Porque veja, somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moral. Tudo deve ser entregue a Ele. Você não deve ser levado pelas emoções. Ninguém diz que você precisa chorar ao vir a Cristo ou que precisa rir ao vir a Cristo. Mas eu lhe digo uma coisa: você não pode olhar para aquela cruz por muito tempo e compreender seu profundo significado sem se comover. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você pudesse ter perdão dos pecados, vida eterna e a certeza de que irá para o céu. Agora, Deus faz 3 reivindicações ou 3 chamados a você. Primeiro, Ele chama você para a pessoa de Jesus Cristo. Venha agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles podem ser feitos brancos como a neve por causa da cruz. Assim, Ele chama você para Cristo nesta noite. Não é um chamado da igreja, não é um chamado da família, não é um chamado nacional, é um chamado para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui nesta noite estão na igreja, mas realmente não conhecem a pessoa de Cristo por si mesmas? E então, em segundo lugar, Deus o chama à consagração. A palavra consagração significa separar. Nós fazemos a dedicação, mas apenas Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense em sua vida como uma casa. Você é o proprietário da casa. Você tem um molho de chaves e, quando responde ao chamado de Cristo, você entrega a Deus a chave da porta da frente da sua casa. Você entrega sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você tira as outras chaves do molho, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para um pai ou uma mãe, isso significa ir ao berçário e entregar o bebê a Cristo. Para um estudante, significa entregar a chave da sua educação a Deus. Para um empresário, significa entregar a chave do seu negócio a Deus, a chave da sua carteira. Você entrega a Deus a chave do seu romance. Você entrega a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor.
Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora, ande de acordo com essa fé. Entregue-lhe o molho de chaves. E por fim, Deus o chama para o treinamento. Vou lhe dizer, eu gostaria de ter 1 milhão de jovens agora mesmo que dissessem: eu irei aonde você quiser que eu vá e serei o que você quiser que eu seja, Senhor. Como Deus poderia usá-lo em lugares da Índia que eu conheço, na África, na América Latina, bem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, no seu próprio bairro, na costa oeste da Flórida. Deus pode usá-lo. Ele precisa de você. Minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um único culto em Houston, Texas, em junho, e estão orando para que 1000 novas pessoas se apresentem naquela mesma noite. Jovens novos digam: Senhor, eu irei aonde você quiser que eu vá. Serei o que você quiser que eu seja. Serei um missionário. Ele precisa de enfermeiros, médicos, empresários e sim, de políticos cristãos. Líderes cristãos que estejam prontos para avançar, pagar o preço e servir a Cristo. Estou chamando você nesta noite para se juntar ao exército dele. Marchar com ele sob a bandeira da cruz, com o amor dele em seu coração. Mas primeiro, você precisará tomar essa decisão inicial. Dar o primeiro passo e dizer: sim, pela fé, eu o recebo, Senhor, em meu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Centenas de vocês, jovens e velhos, vou pedir que façam algo que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que se levantem de seus assentos agora. Centenas de vocês. E venha, e fique neste campo e diga: ao vir, eu recebo Cristo, eu quero seguir Cristo, quero entregar todas as chaves do meu molho a Ele, não importa o custo. Estou disposto a pagar o preço nesta noite, seja qual for. Se você está com amigos ou parentes, traga-os com você, mas venha. Ou se você veio em um ônibus, eles vão esperar por você. Quem quer que esteja com você, eles vão esperar. E depois que todos vocês estiverem aqui, quero dizer algumas palavras para vocês, fazer uma oração e entregar-lhes alguns materiais. E então vocês poderão voltar e se juntar aos seus amigos. Mas venham, não deixe esta noite escapar, pois a Bíblia diz: aquele que endurece o coração, mesmo após muitas repreensões, será de repente destruído sem remédio. Você pode nunca mais ter um momento em toda a sua vida em que esteja tão perto do reino quanto está nesta noite. Este é o seu momento e a sua hora. Venha rapidamente de todos os lugares. Vamos esperar. Já há centenas vindo. Junte-se a eles e venha. E enquanto você vem, o coral vai cantar. Você que está assistindo pela televisão pode ver que cada corredor deste grande estádio aqui em Tampa, Flórida, está cheio de jovens e idosos vindo para fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja agora. Estou pedindo que você o faça. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso agora. Bem, primeiramente, será um dia de revelação. Segundo Tessalonicenses 1:7 diz: e a vós,
que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele não virá montado em um jumentinho da próxima vez. Ele virá com os poderosos anjos do céu. Será o retorno pessoal e a aparição de Jesus Cristo. Após a crucificação e a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele apareceu pessoalmente aos seus discípulos e a 500 de seus seguidores. Mas Jesus não apareceu para Pilatos. Já se perguntou por quê? Ou para Herodes, ou para os sumos sacerdotes, ou para aqueles que planejaram sua crucificação. Ele não apareceu para eles. Por quê? Porque não era o momento. Eles vão vê-lo naquele dia que ainda está por vir. Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até mesmo as pessoas que o traspassaram, até mesmo aqueles que planejaram sua morte, vão vê-lo e estarão em estado de choque. A Escritura diz em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu. Em Atos 1:11 lemos: Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim virá do modo como o vistes ir para o céu. E eles estavam olhando enquanto ele ascendia ao céu, sua ascensão. E diz que ele desapareceu em uma nuvem. Creio que foi uma nuvem de anjos que veio escoltá-lo de volta ao céu, porque anjos vieram quando ele nasceu. Eles o escoltaram à terra. E agora ele está voltando ao céu após sua ressurreição. E esses anjos vieram escoltá-lo de volta. Sabe, antes de uma grande obra de arte, como uma estátua ou pintura, ser apresentada ao público, ela geralmente é mantida escondida. As pessoas podem saber que a obra está sendo preparada, podem até saber o local, mas não a viram. E quando chega o dia da apresentação, a obra de arte está coberta por um pano até o momento da revelação. As pessoas chegam cheias de expectativa, e o evento é muitas vezes precedido por uma cerimônia. E quando o pano é retirado, a obra de arte é revelada, aberta para todos verem. A Escritura diz que aquele dia será a revelação de quem está oculto. Hoje é o dia em que Cristo está escondido. Ele não está aqui em pessoa, no sentido de sua carne. Ele não é visto. A quem, não o havendo visto, há mais, disse Pedro em 1 Pedro 1:8. Mas naquele dia, ele será revelado. Veja, hoje é o dia da fé. Nós nos achegamos a ele pela fé, mas então será pela visão. Nós o veremos face a face. E estou ansioso por aquele dia, quando verei Jesus Cristo em pessoa, e poderei cair aos seus pés e agradecê-lo por ter morrido na cruz por mim, para que eu pudesse ter meus pecados perdoados e ir para o céu e passar a eternidade com ele. Sabe, em muitos países do Oriente, um homem é apresentado à sua noiva no dia do casamento. A primeira vez que ele a vê é no dia de seu casamento. Ela está escondida sob um véu. Posso imaginar a antecipação desses jovens, esperando para ver que tipo de mulher seus pais escolheram para eles. Ver sua noiva pela primeira vez. Nós amamos a Cristo, mas não o vimos. Ele está escondido além do véu. Desejamos vê-lo em pessoa. Agora vemos como por um vidro embaçado, mas então será face a face. A Escritura diz que o veremos com seus poderosos anjos. Que dia será aquele? Quando ele vier como um relâmpago do céu, como um trovão. E em segundo lugar, será um dia de condenação para os incrédulos. Será um momento de êxtase, alegria, emoção e glória. Mas, para aqueles que não o conhecem, será um dia de julgamento. Deus colocou dentro de nós um forte desejo de ver a justiça sendo feita no mundo. Nós vibramos quando os mocinhos vencem e os vilões perdem na televisão. Aplaudimos o sistema judicial quando ele faz justiça contra alguém que trouxe grande mal aos outros. Aplaudimos quando ele promove a justiça social em nossas comunidades. No entanto, muitas pessoas se recusam a acreditar que Deus um dia trará justiça a esta terra, mas ele vai fazer isso, e será nos seus termos. Para cada um de nós, teremos que enfrentar o julgamento. Deus é perfeito em amor e em justiça. Deus é um Deus de amor. Não saia daqui deixando as pessoas pensarem que Deus não é um Deus de amor.
A coisa que quero que você lembre mais de tudo nesta cruzada é que Deus te ama. Não importa quem você seja, o que você seja, sua origem étnica, quantos pecados você tenha cometido. Deus te ama e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Deus vai continuar te amando até o túmulo. Ele te ama. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E Ele trará as pessoas de todo o mundo ao lugar do julgamento e fará justiça no mundo. Em 2 Tessalonicenses 1:8-9 diz: como labareda de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Pense nisso. A versão da Revised Standard traduz esse verso como exclusão da presença de Deus. O que isso realmente significa é que aqueles de vocês que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode até ser membro de uma igreja e tudo mais, mas no fundo não tem certeza de como está diante de Deus, podem estar perdidos. Para todos vocês, terão um vislumbre de Cristo em sua glória. Vocês verão toda a glória, toda a emoção e a alegria do céu por um momento, e levarão essa memória por toda a eternidade, mas não poderão desfrutá-la. Vocês serão excluídos de sua presença, diz a Escritura. Lembro-me da primeira vez que ouvi isso de um estudioso de grego da Universidade de Cambridge. Recordo-me do impacto que isso causou em mim, quando ele disse que é isso que essa passagem significa. E comecei a pensar sobre ter um vislumbre de Jesus em toda a sua glória e em todo o seu poder. E eu deveria fazer parte disso no céu, mas perdi por causa da minha própria cobiça, do meu orgulho, do meu ego, ou porque não me rendi a Cristo na cruz. Esse dia também será um dia de salvação. Um dia de salvação. É nesse momento que chegamos à glorificação. Você já ouviu falar de salvação e santificação, mas isso é chamado de glorificação. Quem são os objetos da salvação? E qual é a natureza da salvação? Em 2 Tessalonicenses 1:7, lemos: descanso. Isso indica que muitas desigualdades serão corrigidas. Haverá justiça perfeita. Os pobres do mundo terão suas necessidades atendidas. E muitos ricos se tornarão pobres. Você se lembra da história do homem rico e do pobre que Jesus contou? O pobre morreu e foi para o céu estar com Jesus. E o homem rico, que não tinha tempo para os pobres, morreu e foi para o inferno. Havia um grande abismo entre eles. E o homem rico clamou ao ver Abraão. Ele pediu: venha e traga só uma gota de água, apenas toque minha língua com água, e por favor, vá avisar meus irmãos para que não venham para este lugar. É terrível. Seja o que for o inferno, é a separação de Deus. O céu é descrito em termos que indicam que o mais importante lá não será nossa alegria. Oh, eu vou pular e gritar se me deixarem. Vou aplaudir mais do que qualquer pessoa em Albany. Vou aplaudir o Senhor Jesus Cristo até que minhas mãos não aguentem mais. Vou ajoelhar até que meus joelhos sangrem em reverência, dando a Ele a glória, o louvor e a honra. Mas isso não será o maior destaque. O grande momento será que Jesus será revelado em tal beleza e glória, em nós e através de nós, seus santos, que todo o universo ficará maravilhado com o fato de Cristo ter feito algo tão extraordinário por meio de sua morte e ressurreição. Ele será capaz de pegar pecadores como você e eu, que se opõem a Deus, quebram suas leis e o desobedecem todos os dias, e nos transformar no que Ele planejou para o futuro. Vamos compartilhar com Ele o reinado e o governo. Ele será tão revelado em beleza e glória, em nós e através de nós, que todo o universo ficará em completa admiração. Veja, o trabalho de um artesão é revelado por sua obra. Sir Christopher Wren foi o projetista da Catedral de São Paulo em Londres. Lembro-me de quando fomos a Londres pela primeira vez, no ano seguinte à guerra. Cliff Barrows, sua esposa Billy, minha esposa e eu fomos para a Inglaterra e pregamos lá por 6 meses. A cidade estava quase toda em ruínas, mas você podia ver a Catedral de São Paulo erguendo-se em toda a sua glória.
Ela tinha sofrido alguns danos, mas nada significativo. Sir Christopher Wren a havia projetado, e dentro da catedral há uma placa em sua memória que diz: se você procura o monumento de Sir Christopher Wren, olhe ao seu redor. Este é o seu monumento. O monumento da obra de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, na cruz e na ressurreição, será você e eu, todos aqueles que conhecem a Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos a obra de suas mãos. Quando o universo olhar para a igreja glorificada, ficará maravilhado com a sua beleza. Eles não vão pensar em você ou em mim, pensarão nele. Todos os nossos pensamentos estarão centrados nele. O universo não ficará impressionado conosco, mas com ele, que foi capaz de realizar tudo isso. Cristo será o centro do céu, e no inferno, onde quer que você olhe, você nunca o verá. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, diz a Escritura. Haverá um dia em que Cristo voltará. Hoje, a data de sua vinda é um segredo. Segundo um artigo recente do New York Times, no ano passado, o governo dos Estados Unidos criou 6.800 mensagens e documentos classificados. Isso é um monte de segredos. E claro, todos sabemos que esses segredos acabam vazando. Mas Deus tem um segredo que não revelou a ninguém. A ninguém. E não devemos nem especular sobre isso. Este segredo é o dia e a hora da sua volta. Não sabemos. Antes de sua morte, Jesus levou seus discípulos a uma montanha e eles lhe perguntaram em particular: Senhor, quando você voltará? Quais serão os sinais da sua vinda? O que devemos observar pouco antes de seu retorno? Quais serão os indicadores da sua volta e do fim do mundo, de todo o sistema mundial como o conhecemos, que é dominado pelo mal? Jesus respondeu: quanto a esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu. Somente meu Pai sabe. Mas ele deixou claro para os discípulos que no tempo de sua segunda vinda haveria sinais que deveríamos observar. E quais são alguns desses sinais que ele mencionou? Primeiro, ele disse: haverá guerras e rumores de guerras. Não parece com as manchetes dos jornais o tempo todo? Guerras e rumores de guerras. Sim, tivemos momentos aparentemente pacíficos no mundo, e fico empolgado com isso. Mas mesmo com toda essa paz que parece estar surgindo, isso não significa que o mundo não seja perigoso. O The Economist, de Londres, publicou recentemente um editorial afirmando: o mundo ainda é um lugar perigoso. O fim da Guerra Fria e o relaxamento entre o Oriente e o Ocidente levaram alguns a acreditar que a paz é a ordem do dia, disse o The Economist. Não é. Nós nos livramos de uma grande fonte de tensão, mas o mundo ainda tem muitas outras menores. Nem o ódio, nem a intolerância, nem a agressão, nem mesmo o confronto de ideias desapareceram com as mudanças que ocorreram no último ano e neste ano. A paz está surgindo, mas também os conflitos. E então, a segunda coisa que ele disse foi: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Fui informado de que, somente em Los Angeles, há mais de 400 pessoas que afirmam ser Cristo. Ele disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas. E muitas pessoas hoje ensinam que nós somos Deus. Tudo o que você precisa fazer é se conectar ao poder que está dentro de você, liberá-lo, e isso resolverá todos os problemas da vida. E em terceiro lugar, Jesus disse: as massas estarão sobrecarregadas de glutonaria, embriaguez e cuidados desta vida, e aquele dia virá sobre muitos de surpresa. Em outras palavras, estaremos tão entretidos com festas, baladas, consumo excessivo de álcool e drogas, sexo e violência, que são grandes ameaças à geração atual, que seremos pegos de surpresa. E de fato são grandes ameaças, mas Jesus previu tudo isso. Ele disse que as pessoas viveriam como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, trocando de cônjuges. E isso está acontecendo hoje em uma escala que nunca vimos antes. O crítico social e autor Tom Wolfe, comentando sobre os anos 1980,
chamou aquela década de febre do dinheiro, na qual a ideia de imoralidade sexual quase desapareceu. Onde estão nossos valores morais? Vamos aos apresentadores de talk shows e eles nos dizem quais são os valores morais no momento. Eu conheço um desses apresentadores há muito tempo e ele costumava ter valores morais fortes, mas ao longo dos anos ele mesmo sucumbiu. Agora, quando você o assiste na televisão, vê que ele se distanciou muito do lugar onde costumava estar. Jesus deixou claro que haveria riqueza desmedida, ganância e indulgência excessiva à medida que nos aproximássemos do fim dos tempos. Um colunista de jornal chamou o estilo de vida americano de uma existência babilônica. E em quarto lugar, Jesus disse que haveria fomes em muitos lugares e pestilências, não universais, mas em regiões específicas, ele disse. E grande parte da fome no mundo hoje é causada pelo homem, resultado de lutas políticas e guerras civis. Veja a fome em Monróvia, na Libéria, hoje à noite. 500 mil pessoas estão espremidas naquela cidade. Não há água, ela foi cortada há 10 dias. Não há comida, não há arroz e doenças estão se espalhando. O que vai acontecer? Isso está acontecendo em muitas partes do mundo. Está acontecendo em lugares na Índia. E parece que uma guerra entre Índia e Paquistão está muito, muito próxima. Vemos todas essas coisas acontecendo agora, e são todas coisas que Jesus previu que aconteceriam pouco antes de sua volta. Os americanos gastam bilhões de dólares anualmente em programas de emagrecimento, enquanto o resto do mundo está apenas tentando conseguir comida suficiente para sobreviver. Ele também disse que a iniquidade se multiplicará, referindo-se às perversões sexuais. Sim, não vou entrar nesse assunto profundamente aqui esta noite, porque não temos tempo, mas a taxa diária de crimes é assustadora. O número de jovens mulheres atacadas e estupradas hoje é 40% maior do que era há um ano. Algo está acontecendo. Parece que algum espírito maligno terrível foi libertado. E foi. É o diabo. Alguém me perguntou, o que há de errado com o mundo? Eu disse, o pecado está errado com o mundo, e o diabo está alimentando o fogo. Isso é o que está acontecendo. E nos perguntamos, nossos valores morais desapareceram completamente? Quase. Até mesmo os cristãos hoje estão confusos, e nos tornamos cristãos mundanos, em vez de cristãos que leem a Bíblia, estudam as Escrituras e oram em seus lares. Em vez disso, sentamos na frente daquela pequena caixa, a televisão, e absorvemos nossos valores morais de lá. Ele também disse que haveria um aumento nos terremotos. São detectados cerca de 6.000 terremotos em todo o mundo a cada ano. A média de mortes por terremotos no século XX foi de 20.000 pessoas por ano. Em 1988, na Armênia, foram 25.000. No Irã, há algumas semanas, foram 50.000. Os terremotos estão aumentando. Em 2 Pedro ele diz, visto que tudo será destruído, que tipo de pessoas vocês devem ser? Agora temos o efeito do ozônio. Todo mundo está ficando preocupado com o meio ambiente. E deveriam estar, porque essa passagem das Escrituras ensina que a Terra vai derreter, vai desaparecer, algo vai acontecer, alguma coisa climática vai acontecer. E parece-me que o que estamos lendo sobre o efeito do ozônio é o que Pedro está falando. Ele diz, visto que tudo será destruído e mudado dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas, enquanto esperam ansiosamente pelo dia de Deus e apressam a sua vinda. O cristão não é alguém que desiste da vida. Pelo contrário, acreditar que Cristo voltará nos dá confiança e coragem para vivermos como devemos hoje. Saber que Cristo está voltando me faz querer trabalhar ainda mais. Quero alimentar mais pessoas. Quero pregar para mais pessoas. Quero ajudar mais pessoas que estão famintas e sem teto. Isso nos encoraja. É um incentivo para sairmos na sociedade e fazermos o melhor que podemos. Sabemos que o mundo inteiro não será salvo, mas no meio do mundo haverá pessoas que serão salvas, porque esperamos um novo céu e uma nova terra, como Deus prometeu. E vivemos corajosamente para Ele no contexto de nossas vidas hoje.
A Bíblia diz que haverá um dia em que Deus sacudirá os céus e a terra. Será um dia de salvação para aqueles que conhecem a Cristo. Será um dia de julgamento para aqueles que não o conhecem. Você está preparado? As Escrituras dizem: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você pode dizer: bem, o que devo fazer para me preparar? Sim, você vai. Built of silence, wrapped in thread, stitched from pages never read. A breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin. I bend beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture